Estou aqui para apresentar a análise de eficácia da pena de morte no Brasil como instrumento de defesa da sociedade. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelos meus colegas citados. O objetivo principal desse trabalho tem como fundamento elucidar, sanar a seguinte pergunta: a pena de morte funcionaria como instrumento de defesa social no Brasil? Esse tema tem por finalidade analisar a eficácia da pena de morte no Brasil como instrumento de defesa da sociedade, deixando claro, mostrando ao leitor uma visão mais aprofundada sobre o assunto, levando em consideração que esse tema é muito importante para a aplicação do direito e para o desenvolvimento da sociedade. A pesquisa foi realizada pelo método de abordagem dedutivo, que é aquele que se analisa hipóteses existentes, e o método desse estudo foi bibliográfico, com pesquisas em livros, artigos científicos, sites jurídicos e na legislação vigente. Pesquisas revelam que 42% da população brasileira é a favor da aplicação da pena capital como punição por crimes mais graves. O que a maioria da população desconhece é que, ao longo dos anos, essa punição tem sido aplicada com cada vez menos frequência em outros países, mas com uma eficácia muito questionada por alguns e elogiada por outros, frisando que tal pena não é um instrumento do novo mundo, sendo que tal sanção foi sendo abolida pelos novos sistemas legais por não demonstrar uma eficácia significativa. A legislação brasileira passou e continua passando por inúmeros avanços que buscam uma melhor punibilidade dos indivíduos infratores, levando veementemente a pena capital como uma possível solução para a lamentável situação da criminalidade no país. De acordo com a história, o Brasil foi o segundo país das Américas e o país mais populoso do mundo a abolir a pena de morte como forma de punição para crimes civis, sendo que a sua última aplicação foi em 1889, na Proclamação da República, e com a punição para crimes comuns em 1876, na execução do escravo Francisco, em Pilar, em Alagoas. Sendo assim, temos aí mais de 145 anos sem ser aplicada a pena de morte. Pena de morte só está prevista no Código Penal Militar, onde é permitido somente em tempos de guerra, caso haja traição, favorecimento do inimigo e tentativa contra a soberania do Brasil. Só é permitido nesses casos. A pena capital não possui nenhum caráter intimidativo, ela é irreparável, não tem como acontecer uma reparação e não tem eficácia comprovada. Muito pelo contrário, nos países em que ela é adotada, o índice de criminalidade chega a ser maior e, consequentemente, os crimes são bem mais aprimorados. Além disso, aqui no nosso país, nós não possuímos uma estrutura suficiente para implantar tal instituto. Sendo assim, é mais do que claro que a pena de morte, na verdade, é apenas uma vingança disfarçada de justiça e não tem poder para reduzir a violência, demonstrando-se ineficaz como instrumento utilizado pelo Estado para proteger a sociedade.